A estação de Pinheiros está localizada na Rua Capri, número 145, no bairro de Pinheiros, localizada no distrito homônimo, na cidade de São Paulo. O complexo, também conhecido como Terminal Intermodal Pinheiros, liga o terminal de ônibus, a linha 4 amarela do metrô e a linha 9 Esmeralda da CPTM. A estação ferroviária Pinheiros foi inaugurada originalmente em 1957, em uma localização diferente da atual. Devido aos problemas de manutenção e acesso, bem como a atualização da tecnologia utilizada nas linhas, a estação antiga foi demolida após a inauguração da nova em 1981. Em 2004, foi anunciado o início das obras de construção da linha amarela, quase 40 anos após os primeiros projetos de 1968. A construção da estação foi marcada negativamente pelos atrasos e pelo desabamento ocorrido em janeiro de 2007, que acabou resultando na morte de 7 pessoas. O risco de novos deslizamentos deixou os bombeiros de prontidão durante toda a tarde. A maior preocupação era com o guindaste à beira da cratera. O desabamento foi numa área de grande movimento. Revestido de concreto, tinha 40 metros de largura por 38 de profundidade. Às 3 horas da tarde, a parede e o solo cederam, engolindo caminhões e equipamentos. Estas reportagens mostram que a relação da população com a estação inicialmente não foi muito amistosa, e ao longo do período de existência da estação, alguns protestos foram feitos em memória das pessoas que morreram. Em 2010, foi inaugurado o trecho da ciclovia que passa pela região, mas somente em 2011 foi finalmente inaugurada a estação Pinheiros da linha amarela, porém com algumas mudanças no projeto de ligação entre ela e a CPTM, que inicialmente seria feita através de um túnel subterrâneo, mas foi entregue como uma passarela que cruza a Marginal Pinheiros. A justificativa da mudança foi a urgência na entrega e o transtorno que a escavação geraria à operação do trem. Por fim, em 2012, foi inaugurado o terminal de ônibus que se ligaria às estações, ampliando as possibilidades de baldeação intermodal da região. Em relação ao perfil e movimento das ruas, os 3 bairros que a área permeia, Pinheiros, Butantã e Alto de Pinheiros, apresentam características semelhantes. A maioria das ruas da região não tem movimento forte de pedestres. Os destaques nesse sentido são as ruas Paes Leme e a Avenida Vital Brasil. O Butantã, apesar de ter uma concentração do setor de serviços nas proximidades da estação de metrô, tem uma grande mancha residencial, assim como o bairro Alto de Pinheiros. Já Pinheiros conta com uma configuração mais eclética, com usos de serviços, corporativos, residenciais e, principalmente, comerciais. A Estação Pinheiros teve grande impacto desde sua implantação, pois é um ponto muito importante que faz a conexão entre a região sudoeste, São Paulo-Morumbi, e a região central, da Luz, que é a linha amarela, e ainda recebe os fluxos de passageiros da região noroeste, Osasco, e a região sul, Grajaú, que é a linha Esmeralda. Além dessas ligações de diferentes regiões, também cruza e faz integrações com as linhas azul, verde e vermelha do metrô. Como ponto que faz todas essas conexões, a região da Estação Pinheiros teve um grande aumento do fluxo de pessoas que utilizam o transporte público. Outro ponto é a integração não somente do metrô e do trem, mas também a integração com outros modais de transporte, como o ônibus, que tem como estrutura um terminal ao lado da estação, e a rede de ciclovias. Mas essa rede ainda é limitada. Um dos pontos onde podemos observar isso é que não há um caminho da ciclovia apropriado para o trânsito de bicicletas sobre o rio que conecte os 2 lados.
e também não há um circuito de ciclovias que conecte as áreas verdes. A grande maioria tem como destinos inicial e final as regiões Oeste, Sul e Central. Aqui vemos uma característica, comentada mais à frente como uma fragilidade, que é a de passagem e não de permanência na região. Na área de estudo, quando observamos equipamentos urbanos, achamos uma quantidade razoável de escolas de educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio, polícia militar e civil e UBSs que abrangem a área. Além disso, há uma grande presença de restaurantes e edifícios corporativos. Os distritos do entorno da estação, que são Pinheiros, Alto de Pinheiros, Butantã e Morumbi, apresentam um alto índice de desenvolvimento e baixíssima vulnerabilidade social. Isso significa que os moradores possuem alto nível de escolaridade, amplo acesso à saúde e grande concentração de renda, isso considerando o PIB per capita na região. Sobre a questão da violência, essa é uma área que possui baixos índices de ocorrências, principalmente quando se trata de crimes violentos. Esse baixo número de casos violentos se relaciona aos altos índices de desenvolvimento. Bairros com essas taxas possuem mais acesso à infraestrutura de segurança e vigilância pública, além de contarem com aparatos da segurança privada, como por exemplo câmeras, portarias e guaritas. O maior problema de violência encontrado neste estudo foi casos de roubo e furto de celulares, que apesar de estarem baixos em relação a outras regiões, ainda representam uma grande preocupação e acontecem principalmente nas áreas do entorno da estação, onde há maior fluxo de pessoas. As fragilidades observadas foram a quantidade considerável de condomínios residenciais em produção, significando uma maior verticalização da área. Esses tipos de construções acabam resultando em uma paisagem mais hostil, cercadas de muros e câmeras, diminuindo a sensação de segurança e vida nas ruas. A falta de poucas áreas públicas de convivência na área, que atualmente é vista muito mais como um local de passagem, principalmente devido aos diferentes modais que permitem as baldeações. Isso evidencia a necessidade de espaços de permanência para a região. E as ruas são pouco diversas, com edifícios de uso muito restrito, o que acaba por concentrar a agitação da rua em um único período e aumentar os índices de violência. As potencialidades da região que notamos ao longo do estudo foram a presença da ciclovia, que proporciona uma atração de pessoas de diversas partes da cidade para a região, além de ser uma área de lazer. O transporte público, que é bem consolidado, facilitando o acesso de várias partes da cidade à região, tornando-a um ponto urbanístico estratégico. A forte presença de restaurantes e lanchonetes na região, que além de atrair muitas pessoas, proporciona uma pré-estrutura para comportar equipamentos de lazer na área. A área de várzea do Rio Pinheiros, que apresenta uma grande área de arborização, além de ser um espaço com potencial para se tornar um parque linear, proporcionando lazer à população, e a presença de equipamentos, como a USP e o Jockey Club na região, assim reforçando o potencial magnetizador da região em atrair pessoas de todas as partes da cidade. A região de Pinheiros é uma área que já concentra uma boa infraestrutura de transportes públicos, com multiplicidade de modais, linhas de trem, metrô e terminal de ônibus, o que proporciona um alto fluxo de pedestres. Contudo, esse fluxo acaba concentrado em algumas vias, resultando em ruas pouco movimentadas que transmitem baixa sensação de segurança. Além disso, há uma escassez de espaços de permanência que estimulem a interação entre frequentadores da região. Essa situação é agravada em áreas de manchas residenciais, principalmente onde existem fachadas muradas. Também se faz necessário a melhora das conexões entre áreas verdes e entre a ciclovia e a cidade, uma vez que, apesar de sua presença ser um fator positivo, atualmente se encontram isoladas, desestimulando o uso. Por fim, é evidente a necessidade de diversificação dos usos da região, tanto para aumentar o sentimento de apropriação das pessoas de outras regiões menos desenvolvidas, quanto para trazer uma sensação de uso constante, aumentando a vigilância e segurança das ruas do entorno da estação.